Custei pra entender, tá? Aceitar. Custei pra entender, porque você é uma artista, você se entende como uma artista. Uai, e todo artista gosta de público, gosta de aplauso, gente. Todo artista gosta de público, todo artista gosta de aplauso. Não importa se o seu público é pequeno. Não importa se o seu público é pequeno. Você tem que entender isso quando você vai lidar com um jovem. Ele é um artista, não importa se o público dele é de 10 ou se é de milhões. Você tem que entender isso, como que a cabeça da pessoa entende. Então, assim, é só mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Até o dia que o Senhor falou comigo assim, tá, você acha que eu te fiz pra você dançar? Pra quem? Aí eu peguei e falei assim, mas sim, eu fiquei sem responder. E dessa forma, pra mim, aí que foi que eu fiquei mais sem responder ainda. Aí eu peguei e entendi tudo. Porque na hora que você entende cada parte do teu corpo, como que funciona e pra que é, gente, acaba. Falei, não, realmente, eu sou templo do Espírito Santo, não é pra isso. Acabou aquela vontade, aquela coisa toda. Acabou, gente, acabou aí. Como dizia aquele professor nosso, acabou aí, acabou. Entendeu? Então, assim, não adianta você ficar falando com o jovem. Você tem que falar com ele, filho. Você precisa pedir ao Espírito Santo que te mostre, que te dê a capacidade de você entender que você é templo do Espírito Santo de Deus. É isso, você tem que entender. O entendimento seu é que tem que mudar, né? E mediante a tudo isso, o que foi que Salomé fez, né, gente? Ela, instruída pela mãe, ela foi lá e pediu a cabeça de João Batista. Então vocês vejam que ela pediu a cabeça de João Batista e o rei Herodes, mesmo não querendo, mandou decapitar João Batista, né? Porque ele não podia ficar mal, né, gente? Ele fez um juramento de rei, né? Todo mundo ali assistindo. Isso, né? E veja, gente, que ela era tão criança, tão infantil, tão dependente, que mesmo ele prometendo dar a ela metade do reino, mesmo assim ela correu para os braços da mãe sem saber o que pediria, não é? Não sabia nem o que era metade, nem o que era, né? Não é? Ela não sabia o que ela ia fazer, gente. Talvez se a mãe não falasse nada, ele pedir um doce. Me dá um doce. Esse adulto aceitar isso. Eles colocam ela como adulta. Gente, isso é atitude de criança, gente, que não sabe o que fazer, que é dependente da mãe, totalmente dependente da mãe, né? Então veja que o que aconteceu com Salomé é que ela foi mal influenciada por aquela perversa mulher, porque a Herodias era uma mulher perversa, né? Que na verdade era a própria mãe dela, né, gente? Entenda que ter filhos obedientes é uma bênção, né, gente? Muita bênção. Mas quantos jovens aí que estão com a vida totalmente desgraçada porque eles estão seguindo a perversidade de pais, dos pais deles, que foram por um caminho errado e que estão levando os filhos também por um caminho errado. Às vezes os jovens são pessoas boas, quem lida com jovens, quem são professores, sabe que os jovens são pessoas boas, mas os pais já estão no caminho errado e estão levando aqueles filhos também por um caminho que é errado. E é triste, gente, é triste resgatar jovens do caminho errado quando a família deles já estão no caminho errado, né? É muito difícil, é árduo, né? É árduo, né? Árduo demais. Veja que Salomé foi influenciada para o mal, né? E quantos adolescentes jovens hoje em dia estão sendo influenciados para o mal, gente? Quantos estão sendo influenciados para o mal? Às vezes essas Herodias, gente, estão dentro da nossa própria casa. Estão dentro da nossa própria casa, né? Às vezes essas Herodias estão na internet, né? Às vezes elas estão na amizade do teu filho, você não sabe, você não conhece, mas Herodias estão na amizade do teu filho, da tua filha. Você não conhece, você não sabe quem são as amigas da tua filha. Você não sabe, você nunca conversou com ela, você nunca parou para conversar com as amigas da tua filha. Às vezes a amiga da sua filha tem uma mãe que é mais Herodia do que elas. Mas você nunca parou, mãe, para parar, para observar, para falar assim, eu vou saber, eu vou tentar conversar para me saber quem é essa amiga da minha filha. E quem é os pais dela. Quem são os pais dela, como que eles pensam. Porque na conversa dá para você saber quem é a pessoa. Dá para você saber,
Dá pra você saber. Faça, Espírito Santo, me mostra, me revela. Eu vou conversar, eu vou lá, eu vou procurar saber quem é esse povo. É uma irodia e você não sabe. Infelizmente, gente, uma observação aqui. Hoje tem muitos pais que ficam deixando filho dormir na casa de coleguinha. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu não deixaria. Não é? deixaria. Uai, gente, eu não sei se eu posso falar isso aqui, eu não posso, mas eu já livrei, sabe? O discernimento espiritual, eu já livrei crianças da minha família de muita coisa. Mais tarde ele falou comigo assim, sabe aquilo que você falou isso comigo, tia, por causa disso, eu falei, aprende a livrar o seu filho da mesma forma que eu te livrei, tá? Por discernimento espiritual, não vai. Não quero, não gostei de fulano. E não vai. Pronto, acabou. Porque pai, mãe, quem está na criação daquela criança, daquele adolescente, tem que ter discernimento espiritual. Tem que pedir ao Senhor para dar discernimento espiritual. E Deus te deu, você sofrer. Pois é, de abuso. Quantos jovens aí estão sendo abusados, tantas crianças, porque vai dormir na casa das Herodias? Vai dormir na casa das Herodias. Deixa o filhinho dormir na casa das Herodias. Ah, mas que tem nada a ver, é coleguinha de escola, vai dormir a festinha do pijama, vai dormir na casinha da coleguinha, acha bonitinho. E ali a filha é abusada. Quer ser moderninho, né? Quer ser moderninha, às vezes o pai e a mãe é muito bom pros filhos deles, mas não é bom pros filhos dos outros. Né? E você na inocência, mãe, de acreditar em tudo. Você na inocência, pai, de acreditar em tudo, né? Às vezes pra você parece ser um ótimo rei, uma ótima rainha. Tinha gente ali que achava que Herodes era um ótimo rei, que Herodias era uma ótima rainha. Aquela mulher era uma mulher perversa. Aquele homem era um homem perverso, que tinha mandado matar, colocar o próprio irmão dele na cadeia pra ficar com a mulher dele. Então se fez assim, com o irmão, né? Se fez com o irmão, o que ele não faz com o irmão dos outros? Se ele fez com o irmão dele, o que ele não faz com o meu irmão, gente? Dele, né? Difícil. Dela o reino, tava seduzindo a menina. Difícil demais, né? Então, assim, às vezes Herodias está nas suas amizades que você leva para sua casa. Para sua casa. Às vezes você confia a sua... Não tô te colocando medo, não, mas você tem que entregar tudo pro Senhor Jesus. Falar, Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha amizade, as minhas amizades. Eu entrego nas tuas mãos todas as pessoas que estão fundando a minha casa, frequentando a minha casa. Mas vamos ver o que é influência, gente? Influência é a ação que alguém exerce sobre outra coisa ou sobre outra pessoa, né? Seja o poder, o controle ou a autoridade. Quando se diz que determinada pessoa é uma influência para as demais, significa que serve de modelo e que serve de interferência sobre o modo de você agir, de você pensar, do pensar de outras pessoas, entendeu? Influência social. A chamada influência social consiste na ação de fazer com que uma pessoa ou um grupo haja ou pensa de modo diferente do habitual, né? Então o que é ser um digital influence? Que agora tá na moda, né? Isso aí é o da vez, é a bola da vez, né? Digital influence é alguém capaz de influenciar pessoas através de sua produção de conteúdo nas redes sociais. Eu nunca vou ser uma digital influence. Sou pobre, visto igual pobre, falo igual pobre. Você vai ser, Simone? Não, nem gosto de internet. Com essa garrafinha de café nossa aqui, vai, Maristela. Não tem como nessa mesa nossa básica aqui, não tem como não, gente. Tem não, mas se ela tivesse muito glamour aqui, talvez nós iríamos ser digital influence. Ia chegar mais coisas ainda pra gente ser digital influence, mais marcas, né? Mais patrocínio pra gente ser mais digital influence, né, gente? Então, assim, e digital influencer hoje em dia virou profissão, né, gente? Com toda certeza. É possível ganhar dinheiro influenciando pessoas, né? Não sabe influenciando pessoas, ainda que seja pro inferno, né? Esse é que é o problema. Influenciando pessoas pro inferno, mas tá influenciando, né? E tá virando profissão, né? Então entenda, gente, né? Que ser pai e ser mãe, crente principalmente, que teme ao Senhor Jesus, é fazer, né? Agora o problema é com os nossos filhos, né, gente? Eles estão sendo influenciados, né, gente? Né? Muito. Muito, né?
Para o mal. Então entenda que ser pai e ser mãe, crente, que teme ao Senhor, Jesus, é fazer marcação cerrada em cima desse espírito de Herodias, que quer fazer com que as nossas crianças cometam a mesma perversidade que está dentro deles, porque foi por isso que Herodias fez, né? Foi isso que Herodias fez, né? Ela não podia matar João Batista com as próprias mãos, é aquilo que eu já falei aqui. Aí ela usou Salomé. Ela não podia matar João Batista, mas a filha dela matou. Porque ela influenciou a filha dela para matar João Batista, né? Uai. E tem pessoas aí realizando as suas pornografias por meio de seus filhos, né? Então acorda, mãe. Acorda, mãe, né? Bonitinho por tudo. Não, vamos pôr ela na internet. Isso. O sonho da mãe tá realizando um filho. Isso, né? Acorda, mãe. Eu acho bonitinho. Tá? Baixe pra cima dessas Herodias, tá? Desses Herodias, tá? Com oração, com jejum, com proibição, enquanto você ainda tem a sua criança. Porque se você deixar pra tomar atitude quando a sua criança crescer, aí já é tarde, tá? Porque a sua Salomé já vai virar Herodias. Aí é ela que vai estar influenciando outras. Outras Salomés vai virar Herodias também. Né? Então assim, parte pra cima, não deixa, mãe, não deixa, parte pra cima dessas Herodias mesmo, porque elas pegam as perversidades. Às vezes tem Herodias que é velha, ela tá velha lá e fica lá pervertendo as Salomés, inocente, crianças, menininhas de 11, 12 anos, menininhos de 11, 12 anos, pervertendo eles, aqueles homens barbados, pervertendo seus adolescentes, seus filhos, né? Pervertendo seus filhos, e fica ali feliz porque está realizando a promiscuidade deles por meio dos seus filhos. Não deixa não, mãe, não deixa não, pai. Parte para cima deles com oração, com jejum, sabe? Com pregação da palavra para os seus filhos, com proibição. Escuta o que seus filhos estão ouvindo e fala: meu filho, isso aqui eu não te ensinei não, isso aqui eu não aceito dentro da minha casa não, isso aqui eu não aceito na sua vida não, eu não te criei para isso não, né? Mas vamos ao nosso biscoito de chá. Você no seu tempo de garota, Maricela, você era aquela que influenciava ou você era a típica Maria vai com as outras? É sim ou não? É rapidinho isso aqui. Não, eu não influenciava não, nem era influenciada. Éramos um grupinho muito pequeno de... Porque eu nunca fui criada com muita gente. Sempre fui criada mais afastada de tudo, de todos. Então, não. Eu era influenciada e não influenciava ninguém. Não, isso aí, não. Você quer o que eu responda? Tem que ter a resposta aqui. A gente éramos amiguinhas de brincar, de brincar de Mas casinha. sempre no grupo tem uma que manda e as outras que obedecem. Não, às vezes eu mandava. Tipo, de quando em vez eu mandava. Pois é. Era tudo democrático. Tem um meio termo. Gente. Não, às vezes eu mandava sim. Então você era aquela que influenciava. E você, Simone? Eu não era influenciada, não. Influenciava. Então você influenciava. Tá. Eu também, eu não sou dessas de moldar a cor do ambiente, não. Se eu entrar num ambiente, se eu tiver de azul, o ambiente for rosa, eu não tô nem aí. Eu continuo azul, numa boa, tá? E eu sempre fui de influenciar. Então é desde pequeno, isso é coisa desde pequeno. Então vamos à nossa bolacha. Tentando medir um pouco, é porque isso aqui tem a ver com a nossa resposta, tá? Tentando medir um pouco o que está acontecendo no meio cristão em geral, você acha que o adolescente crente, ou melhor, o filho de crente, ele está tendo mais chance de influenciar aquele que não é crente? Ou você acha que o que está acontecendo é exatamente o contrário? Pois em caso o seu filho ou a sua filhinha é o verdadeiro netinho perfeito de Jesus. Mas daí você manda ele para a escola e lá ele esquece de tudo que você ensina. Então eu te pergunto, como orientar este filho e esta filha para que ele, de influenciado, ele vire então um influenciador? Responde-se, Maristela. Eu não tenho filho, mas eu posso dizer uma coisa. Meu pai, ele nunca ficou assim ele influenciava a gente assim. Ele demonstrava nas ações dele. Você tem que demonstrar para o seu filho: não pega, não rouba, não fala mal. Não é falando, é mostrando nas suas atitudes. Então essa é a minha posição. Infelizmente hoje tem muito pai crente, muita mãe crente que está com umas atitudes totalmente anticristãs. Concordo, isso mesmo. E eu estou, Simone? Como filho, eu como mãe, na oração e não é fácil,
fácil, porque quando chega na escola, quando chega lá fora, quando vem pra casa, tem que conversar. Embora meu filho não tenha não é aquela coisa assim de muita amizade, tudo, porque ele já vai vendo as coisas, ele mesmo já vai afastando. Uhum. Menino com brinquinho, com o cabelo pintado, com comportamento, ele mesmo já faz. Ele, não sou um colega que faz isso. Então ele já vai observando e ele mesmo já vai afastando. Já tem discernimento, Já. né? Você passa pra ele. E tem colegas que falam com ele assim, que ele já falou comigo, já falaram, não dá com você não, você é muito certinho. Então, olha pra você. Já falei. Então quer dizer, já fica ele tá no caminho coisa, certo, Simone. E é oração, e jogando essa. Qualquer coisa eu recorro, me ajuda a orar, que o negócio tá tenso. Gente, apóstolo Paulo, você vê que quando nós gravamos o lidando com comportamentos, né? Depois eu vou falar aqui no final. Fugiu aqui. Gente, apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, que era um jovem pastor, ele dizia que nos últimos tempos os homens para o Espírito, ele dizia que os homens, assim ele dizia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? 1 Timóteo 4:1. E nós já falamos aqui que a família é a primeira igreja, não é? É a nossa primeira igreja. E todos nós dentro dela nos sentimos como um jovem pastor, não é isso? Todos nós dentro da nossa família somos um jovem pastor. E todos nós temos que nos sentimos como um jovem pastor sem saber o que fazer, principalmente diante dos filhos que estão sendo bombardeados por esse mundo cheio de novidades, cheio de inovações e que a toda hora está mudando a linguagem. Toda hora tem uma novidade, gente, não é? O que tá na moda hoje não tem. Gente, a linguagem é muito raro. Às vezes eu falo coisas, a comunicação, que o Yohanan fica assim, que é isso, tia? A tia fala cada coisa, eu nunca vi isso não. Mas Paulo também disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, aquilo que a Marcela falou ali, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, né? Na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Porque Paulo era tarimbado. Paulo tinha conhecimento. Gente, Paulo era rabino, gente. Instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era versado. Paulo conhecia do grego, do hebraico, né? Paulo era instruído naquelas filosofias todas. Tem uma parte que ele fala com Timóteo: foge de discussão boba que não vai te levar a nada. Pregue a sã doutrina, ou seja, pregue o que for para salvação e pronto. Para de discussão, de genealogias, para com isto. Porque naquela época tinha correntes filosóficas, gnosticismo, essas coisas todas. Tudo, docetismo, tudo isto, que acreditava que Jesus não tinha vindo como um ser humano. Foge disto, prega a sã doutrina, o que vai servir para salvação, né? Deixa esse quebra-pau pro meu lado, né? Então entenda que mesmo sem experiência, o que qualquer mãe e pai pode fazer pelo filho é ser um exemplo de alguém que é apaixonado por Jesus, gente, né? Quando a gente ama Jesus, quando a gente é apaixonado por Jesus, gente, qualquer pessoa pode sentir isso, né? E é isso que influencia as pessoas para Cristo. E foi porque o amor não pode... gente, o amor, ele não pode ser fingido. Não. O amor tem que ser sem fingimento. As pessoas vão entender isso, porque as pessoas vão perceber isso, né? E foi por isso que eu fiz a pergunta acima. Porque geralmente, gente, quem não influencia é influenciado, tá? E quem era influenciado de novinho, acaba sendo influenciado de velho também. Quem era Maria vai com as outras lá na infância, na adolescência, de velha também é Maria vai com as outras. Então, assim, a salvação dessa pessoa é as companhias. Diga com quem tu andas que eu te direi quem é. Porque você fica acompanhando os grupinhos, né? Então, se ela é uma mãe ou um pai, João vai com os outros e Maria vai com as outras, se ele escolher bem as amizades dele, os filhos também vai escolher bem as suas amizades.
Ele vai ensinar pelo menos isso para os filhos. Escolha bem suas amizades, meu filho, assim como eu escolho bem as minhas amizades. Entendeu? Então, assim, é pelo exemplo que se ensina, né? Ensina o teu filho o caminho que se deve andar. Ou seja, é andando nele que você vai ensinar o seu filho esse caminho, né? Então, assim, você tem que vigiar mesmo na escolha da sua amizade, para o seu filho também ser vigiado nessa escolha dessa amizade. E ore pela conversão dos seus filhos, né, gente? Porque tem que entender que Deus não tem neto, gente. Com certeza. Deus não tem neto, né? Então tem que pregar para ele a palavra sim, né? E se quiser saber mais sobre esse assunto, foi no podcast que a gente gravou lá, lidando com as diferenças na fase erratas e bolachas, onde nós falamos um pouco sobre os YouTubes, né? Nós falamos sobre os YouTubes, né? E como administrar essa questão com o seu filho, como que você vai administrar isso. Porque o problema não está com os YouTubes, né? Assim como não está, né, com os digital influencers, que é a mesma coisa, né? Não está com eles, o problema está com o seu filho, com você. Como que você administra a sua casa, como você se comunica com o seu filho. Você tem que descobrir uma linguagem para falar com o seu filho. Você tem que entrar na linguagem dele. E você tem que ganhar o seu filho para Cristo. Sua família é a sua primeira igreja, né? Verdade. Sua primeira igreja. E mesmo você não tendo experiência, como Timóteo não tinha, como jovem pastor, você tem que pregar a sã doutrina. O que é pecado, o que não é pecado. O que leva para o inferno, o que não leva para o inferno. O amor de Jesus por ele, né? O amor pela família. E o amor seu por ele. E aquilo que você quer para ele em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. E disso aí você não vai perder. Você não vai perder porque o Senhor está do seu lado, né? Mas vamos à conclusão, né? Em Mateus 5,20 diz: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu, né? Dos céus. Então entenda que nós estamos aqui para exercer um comportamento diferenciado dos demais, até mesmo daqueles que se dizem religiosos. Então quem dirá dos ímpios, né? E é por meio do nosso comportamento que nós revelamos a Cristo, nós revelamos o Cristo que nós pregamos. Então que o Senhor nos ajude a ter esse bom poder de influência. Amém. Né? Porque eu não quero ser digital influencer. Teve um dia que eu vi uma pessoa lá sendo bêbada, nua praticamente, brigando com a polícia, com todo mundo, quebrando tudo. Aí eu tô lá olhando assim, tô olhando não, né? Porque eu não coloquei naquilo não. O pessoal lá de casa colocou e eu parei assim, eu tava sentada, fazendo meus cards lá sentada, que a gente faz as frases, né? Aí, olhando assim, eu vi só a mensagem assim, estou gritando igual uma louca, digital influência. Eu falei assim, gente, a pessoa influencia o quê? O que a pessoa tá influenciando ali? Eu fiquei numa tristeza, gente. Eu fiquei numa tristeza pra pessoa. Eu falei, oh meu Deus, misericórdia, Jesus. Porque a gente tem que pedir misericórdia o tempo todo, né? O tempo todo. Eu falei, misericórdia, Jesus. Oh, Jesus. Meu Deus do céu, Senhor. Sabe? Digital, influência. Tá influenciando o quê, gente? Influencia. O problema é que influencia. Não é? Aí você vai lá, mais de quantos seguidores? Seguidores seguindo pra onde, Maristela? Só Deus sabe. Seguindo pra onde, Maristela? Pra bagunça, gritaria, confusão. Jesus, é umas coisas assim que não dá pra gente entender, gente. Não dá pra gente entender a linguagem do mundo, sabe? Ô, gente, eu fico vendo filme. Ontem eu vi um filme tão bonitinho, um filme de uma menina de um porquinho. Eu fiquei olhando. Eu falei assim, gente, nunca no final, qual a lição desse filme? Nunca vão conseguir derrubar a linguagem do mundo, porque o mundo jaz no maligno, sabe? Gente, é demais. Ô, Jesus, só o Senhor, né? Vamos orar? Olhe pra gente, Simone, em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus eterno, Pai, querido, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos na tua presença. Amém, Senhor. Pelas nossas falhas, pelos Sim, nossos Deus. pecados, Sim, Pai. E pedimos, nós clamamos ao Senhor, Pai, querido, te pedimos. Sim, Deus. Deus. Nós viemos a
cada dia, Senhor, sermos exemplos, Pai. Sim, Nós viemos Pai. influenciar, Pai, os filhos, as Amém. pessoas, Amém, Pai. Jesus. Contagiar as pessoas, ó Deus, com o Senhor, Sim, com Deus. Jesus na nossa vida, Amém. Pai. Tendo comportamento, sendo exemplo, falando de Jesus, Pai. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos guarda, Pai. Nos livra de todo mal, Pai. Amém. Nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor, que vem entrar, que quer entrar nas nossas casas, Pai. Que quer Amém, Pai. invadir Em a nome mente das santo de nossas Jesus. crianças, Amém. Pai. Em Que o Senhor nome nos santo de cubra, guarda a Jesus, nossa Pai. casa, Sim, guarda os Deus. nossos filhos, Guarda, Pai. É o que Pai. nós te Em pedimos nome e te de agradecemos Jesus. por tudo. Pai. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa linguagem do mundo, essa linguagem que está no mundo, o mundo jaz no maligno, só vai ser vencida com a volta de Jesus. Amém. Então Amém. clame por Jesus. E na tua casa, quem tem que reinar é Jesus. Jesus. É Jesus. Falo da minha casa, na minha família, eu e a minha família seguiremos ao Senhor Jesus. O que está lá fora, está lá fora. Porque vai se cumprir o que está escrito. O que está escrito vai ter que se cumprir. Mas na minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. Amém. Ó, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham sido abençoadas. Beijo. Beijo. Tchau. Amém.